Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo em paz? Vamos dar sequência então a mais questões desse universo de administração. O assunto de agora são conceitos e fundamentos da administração. A gente vai aprender sobre a função planejamento, que é um importante conceito de administração, e a gente vai ver também questões sobre TGA, Teoria Geral da Administração, que também em alguns editais é chamado de características básicas das organizações formais modernas, além de outros assuntos que compõem também essa matéria. Bom, vamos então? Partiu! Então, olha só, acompanhando na tela, né, conceitos e fundamentos da administração. Primeira questão. No que concerne a processo administrativo e habilidades do administrador, assinale a opção correta. Galera, toda vez que falar processo administrativo em administração, são as 4 funções essenciais: planejamento, direção, organização e controle. Então, processo administrativo para nós administradores são essas funções. Então, vamos lá. Letra A. Mais conhecimentos técnicos são demandados do administrador à medida que ele sobe na hierarquia da organização? B. O administrador que desenvolve ações de dividir o trabalho e alocar recursos exerce a função administrativa de controle? C. O administrador que desenvolve ações de coordenar esforços e comunicar exerce a função administrativa de direção? D. O administrador que define a missão da organização realiza a função de organização? E o administrador que monitora o desempenho exerce a função administrativa de planejamento? Galerinha, a resposta correta qual é? Letra C. Essa é a nossa resposta. O administrador que desenvolve ações de coordenar esforços e comunicar é dirigir, né? A letra A está errada porque mais conhecimentos técnicos são demandados ao administrador à medida que ele sobe na hierarquia? Não. Conhecimentos técnicos são necessários para o nível mais baixo, o operacional. Seriam conhecimentos conceituais a resposta correta na letra A. B. O administrador que desenvolve ações de dividir o trabalho e alocar recursos é controle? Não, isso é organizar. D. O administrador que define a missão da organização é a função de organização? Não, definir a visão e missão é planejamento. E o administrador que monitora o desempenho exerce a função administrativa de planejamento? Se ele monitora o desempenho, isso é controle, né, galera? Então a resposta correta, letra C. 2. Durante o processo de elaboração do planejamento estratégico, são estabelecidas a visão, a missão e os valores das organizações? Questão correta, né? Missão, visão e valores são os 3 primeiros capítulos de um planejamento. Totalmente correto. Visão é onde a gente quer chegar, missão, o que a gente vai fazer para chegar lá, e os valores, obviamente, são as causas aí que a organização defende. 3. O processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização, é complexo e dinâmico, e por isso deve ser submetido a análises continuamente, a fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. Nesse caso, questão totalmente correta, né? O planejamento ele é complexo e dinâmico, não é simples realizar um planejamento. Ele pode ser modificado e deve ser modificado o tempo inteiro, de acordo com as reações ao ambiente e da concorrência, principalmente. Questão correta, além do comportamento do consumidor. 4. O planejamento estratégico pode ser entendido tanto como uma ferramenta quanto como um processo, por meio do qual uma organização elabora suas estratégias. Questão correta também. O planejamento é uma ferramenta porque ele é manuseado, ele é um papel, ele é uma referência, é um guia, e é um processo porque explica como as coisas devem ser feitas. Então, sendo assim, questão correta. 5. A análise do ambiente interno, o estabelecimento de objetivos e a escolha das estratégias são atividades inerentes ao processo de planejamento? Gente, como não está limitando, está só citando, questão correta. Né? É o ambiente interno e externo, né? Estabelecer objetivos, escolha das estratégias, fora outras atividades inerentes ao planejamento, como a gente vai ver nas próximas questões. Questão correta. Próximo. Acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, bem como da estrutura e do controle organizacional, julgue os itens. 6. A participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes para a construção de uma análise de desempenho organizacional e permitem identificar os pontos fortes e fracos da organização, o que contribui para a construção de uma matriz SWOT. E aí, galera? Essa questão é polêmica, geralmente as pessoas colocam correto, só que ela está errada. Aonde está o erro? Então vamos lá.
a participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes? São. Para a construção de uma análise de desempenho organizacional, correto. E permitem identificar pontos fortes e fracos da organização? Não. Permitem identificar alguns, não os pontos fortes e fracos. O que contribui para a construção de uma matriz SWOT. Contribui, mas não permite identificar os pontos fortes e fracos. Permite identificar alguns pontos fortes e fracos. Polêmica a questão, caberia um recurso aí contra a banca, mas é errada realmente. 7. O processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização, é complexo e dinâmico. Essa questão está repetida, desculpem, e por isso deve ser submetido a análises continuamente, a fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. Conforme a gente já tinha visto, vamos rapidamente por ela, questão correta. 8. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático, que são os responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos de uma organização e desdobrá-los em planos operacionais. Isso realmente está correto quando os gerentes de nível tático interpretam os objetivos estratégicos e transformam em planos operacionais para cada funcionário. Isso é correto. O que deixou a questão errada é o termo habilidades conceituais. As habilidades conceituais são da cúpula estratégica. Um gerente de nível tático tem habilidades técnicas. Quanto mais próximo do nível operacional, mais habilidades técnicas são necessárias e menos habilidades conceituais. Por isso, questão errada. 9. A construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do ambiente externo no planejamento estratégico. Por quê? A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas operações. A esse respeito, conclui-se que as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. As duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. As duas são verdadeiras e a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. D. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E E. As duas são falsas. Então vamos analisar cada uma delas individualmente. Olha a primeira frase. A construção de cenários é uma ferramenta útil para analisar o ambiente externo no planejamento estratégico. Errado. Já vou explicar por quê. E a análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas operações. Errado também. As duas são erradas. Letra E é a resposta. Por quê, galera? Os capítulos obrigatórios de um planejamento estratégico na sequência são visão, aonde a empresa quer chegar, missão, o que ela vai fazer para chegar lá, valores, que são os ideais que a organização defende. Quarto capítulo, análise dos ambientes, interno e externo, que é a matriz SWOT. Quinto, construção de cenários. Sexto, formulação das estratégias. Sétimo, orçamento. E oitavo, cronograma. Copiem isso. Tem que ser na sequência. Então, como a primeira frase fala que a construção de cenários permite análise do ambiente, é o contrário. A análise do ambiente é que permite formular cenários futuros prováveis. Inverteu. E a segunda frase também está invertida. Está dizendo que a análise dos cenários permite a organização atuar sobre as forças, sobre o ambiente. A análise dos cenários não, galera. É justamente a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nos faz imaginar cenários de futuros prováveis. Como a sequência está errada, as duas são falsas. Então tem que ser na sequência. Você tem que saber o nome desses capítulos na sequência, beleza, galera? 10. A proposta de cenários para o futuro implica, entre outras finalidades, prever o que possa acontecer. Bom, se cenários são futuros prováveis, parece que a letra A está correta. Criar algo que ainda não existe. C. Pré-determinar o desempenho das pessoas. D. Garantir que as condições previstas realmente aconteçam. E E. Tomar decisões que assegurarão o retorno do capital investido. Galera, para 5 opções, a proposta de cenário serve. Só que qual é aquela mais abrangente? A mais abrangente, letra A, prever o que possa acontecer, que acaba incluindo qualquer uma das outras abaixo. Questão correta, letra A. Lembra, cenário são futuros prováveis. 11.
Uma das dimensões a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno, por intermédio do efetivo conhecimento das suas forças e fraquezas. Nesse caso, galera, a questão correta, tá? Quando a gente fala ambiente interno, não é o lado de dentro da empresa, é aquilo que já temos, pontos fortes e pontos fracos. Já o ambiente externo é aquilo que ainda não aconteceu, as oportunidades, que são coisas boas que ainda não aconteceram, e as ameaças. Sempre ambiente interno é ponto forte, ponto fraco, e externo são as oportunidades e ameaças. Então, nesse caso, questão correta. 12. Considerando a análise de cenários no ambiente da análise SWOT, no âmbito da análise SWOT, assinale a opção que apresenta a associação correta entre o tipo de cenário e seus fatores predominantes. Cenário de sobrevivência é quando eu tenho ameaça e ponto forte? Errado. O nome disso é manutenção. Cenário de manutenção é quando eu tenho ameaça e ponto fraco? Errado. Ameaça e ponto fraco é a pior situação possível. É o momento da sobrevivência. C. Cenário de manutenção como sendo oportunidades e pontos fracos? Não. Isso seria um cenário que não tem como nome manutenção, nem muito menos sobrevivência. A gente tem então mais duas opções. Tem o nome crescimento e tem o nome desenvolvimento. Quando eu tenho oportunidades e pontos fracos, é o momento do crescimento. Amadurecer. É crescimento nesse sentido de amadurecimento. D. Cenário do crescimento. É quando eu tenho ameaças e pontos fracos? Não. Isso a gente já viu que é a sobrevivência. Então, cenário do desenvolvimento, que é o melhor cenário possível, quando eu tenho oportunidades e pontos fortes. Essa é a resposta correta. Aí é o momento do crescimento físico, o desenvolvimento. Então, a resposta correta, letra E. Continuando, o processo de planejamento estratégico em que se definem a missão, a visão da instituição, alinhado à construção da matriz SWOT, objetivo alavancar a sinergia e o nível de entropia da organização. Galera, isso a gente já viu em explicações anteriores e nas aulas teóricas. Entropia, segundo Ludwig von Bertalanffy, pai da teoria dos sistemas, é a única certeza da vida, a morte. Todo ser vivo morre, toda organização vai morrer se ela não fizer nenhum esforço para durar no tempo, para ser perene. Então pense, o processo de planejamento estratégico é para alavancar a entropia, alavancar a morte? Ao contrário, né, galera? Questão errada, é para alavancar a chamada entropia negativa, que é a desaceleração da morte, que pode ser chamado também de neg-entropia, neg-entropia. Aí a questão ficaria correta. Toma cuidado, né? Porque a palavra negativa dá um sentido ruim e entropia negativa é coisa boa. É a desaceleração da morte, beleza? Questão errada. 14. A sobrevivência e o crescimento da organização dependem da manutenção intocada da sua cultura organizacional, de modo a fazer frente às mudanças do ambiente externo. E aí, galera, ambiente externo é oportunidade e ameaça, sendo que sobrevivência e crescimento também tem fatores internos incluídos. Mas o pior erro da questão é afirmar que depende da manutenção intocada da cultura organizacional. A cultura tem que mudar, tem que evoluir com o passar do tempo. Questão errada. 15. Considere que após a realização da análise SWOT, a equipe de planejamento da empresa X tenha verificado que a maior parte dos seus consumidores reside em países que estão em crise econômica e que, por esse motivo, devem reduzir a compra de produtos fornecidos pela empresa X. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes dominantes. Baseando-se apenas nesse contexto, é correto afirmar que a organização deve adotar a postura estratégica da manutenção? Galerinha, manutenção é quando a gente tem pontos fortes que devem ser mantidos, mas ameaças fungando no cangote da empresa. A gente viu isso nas aulas teóricas. Então, olha só, vamos reconhecer se aí no texto tem ponto forte e ameaça. Está dizendo que os consumidores devem reduzir a compra, ainda não reduziram. Olha o devem aqui. Isso é uma ameaça, coisa ruim que ainda não aconteceu. No entanto, a referida organização apresenta pontos fortes dominantes. Se tem ponto forte, se tem ameaça, é manutenção, questão correta. Então vamos para as relações? Ponto forte mais oportunidade é uma relação. Ponto forte mais ameaça é outra relação. Tem mais duas. Ponto fraco
mais ameaça, pior situação possível, e ponto fraco mais oportunidade. Oportunidade, isso. Então vamos lá. Se eu tenho ponto forte, se eu tenho oportunidade, desenvolvimento. Se eu tenho ponto forte e ameaça, manutenção. Se eu tenho ponto fraco e ameaça, sobrevivência. E se eu tenho ponto fraco e oportunidade, crescimento, no sentido de amadurecimento. Beleza, galera? Avançando. 16. Acerca da análise SWOT, assinale a opção correta. A tendência de restringir o orçamento público a ser previsto pelo governo para determinado órgão público por ele administrado configura o que se chama oportunidade? Não, né, gente? Tendência de restringir o orçamento é algo ruim que ainda não aconteceu, é uma ameaça. B. A inexistência de servidores capacitados em determinada área de interesse de uma organização é uma oportunidade? Pô, a inexistência de servidores capacitados é algo ruim que já acontece, é uma fraqueza. A falta de controle interno para acesso a informações organizacionais relevantes configura uma ameaça? Se eu já tenho essa falta de controle, é algo ruim, é uma fraqueza. A possibilidade de que organizações estrangeiras se interessem em apoiar atividades estratégicas de determinada organização configura o que se denomina força? Se ainda não aconteceu, é só uma possibilidade, é uma oportunidade. E, por fim, a existência de problemas na gestão dos processos internos das organizações é uma fraqueza? Sim, é algo ruim que já acontece, é uma fraqueza. Resposta correta, letra E. 17. O planejamento operacional descreve um processo interativo de áreas internas, considerando as expectativas acerca de quando, onde e como as atividades se desenvolverão. Dessa forma, esse tipo de planejamento trata das certezas contidas na programação das atividades, em contraposição ao alto grau de incerteza de que trata o planejamento estratégico. Questãozinha chata, né, galera? Qual é o gabarito? Gabarito correto. Por quê? Planejamento operacional é no nível do indivíduo. Então, ele descreve o processo interativo das áreas internas, considerando expectativas acerca de quando, onde e como as atividades se desenvolverão. Cada atividade é realizada por pessoas. Dessa forma, esse tipo de planejamento trata das certezas. Óbvio. Eu tenho certeza do que eu estou mandando o funcionário fazer hoje, amanhã. Lembra que o operacional é curto prazo. Já o estratégico, ele tem alto grau de incerteza, porque ele é de longo prazo. Então, realmente, questão correta. Qual é o prazo curto do nível operacional? Geralmente, os planejamentos operacionais são de 1 semana a 15 dias. Então, ele tem muito mais certezas. O tático, que é feito por cada departamento, o seu médio prazo geralmente é de 6 meses a 1 ano. E já o estratégico, normalmente, ele é de 3 a 5 anos. Então, obviamente, ele tem um maior grau de incerteza. 18. Os planos relacionados à área de gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, treinamento, plano de cargos e salários, promoções e capacitação, são desdobramentos operacionais do planejamento estratégico. E aí, galera, questão totalmente correta. Aquilo que é executado dentro do departamento de RH, nesse caso, são desdobramentos operacionais de um planejamento maior, que é o estratégico. Na realidade, quando qualquer prova afirmar que planejamento tático, que é para cada departamento, e o operacional são desdobramentos do estratégico, é correto. O estratégico é feito pela cúpula, se faz uma reunião com cada departamento, se mostra, cada departamento faz o seu planejamento tático, que repassa para o nível individual e cada um faz o seu operacional. Questão correta. Próximo. Acerca do processo administrativo, que são aquelas 4 funções, julgue os itens que se seguem. 19. Um secretário executivo do Ministério da Saúde, cujas atividades relativas ao planejamento envolvam decisões a serem tomadas acerca de objetivos e estratégias caracteristicamente de longo prazo, não poderá formular ou implementar pessoalmente todo o plano. E aí, galera? Certo ou errado? Questão correta, gente. Sabe por quê? Olha só, o planejamento ele é realizado em 3 níveis, estratégico, tático e operacional, certo? Se ele é feito a longo prazo, é estratégico. E aí, como é que o planejador vai implementar o plano inteiro? Pessoalmente? Não.
Lembra, o planejamento estratégico é feito pela cúpula a longo prazo, desmembrado no nível tático, que é cada departamento, que vai para o nível operacional, que é cada indivíduo, no curto prazo. Sendo assim, a implementação pessoal de todo o plano ocorre pelos níveis tático e operacional. Questão correta. Não poderá formular. 20. Ou implementar pessoalmente todo o plano. 20. Em uma organização que conte com uma servidora que seja analista em CIT júnior na área de planejamento estratégico e um servidor que seja tecnologista júnior na área de serviço social, essas diferenciações de cargos e de atividades exercidas configuram a existência da especialização por parte da organização? Uai, gente, se a gente está falando, né, de um cargo como tecnologista júnior e a gente está falando de um analista em CIT júnior na área de planejamento estratégico e outra na área de serviço social, obviamente isso é uma baita de uma especialização. Questão correta, essa estava muito fácil. Continuando, julgue os itens a seguir relativos ao processo organizacional. 21. Os servidores devem ser motivados a realizar tarefas essenciais antes do controle de resultados e após a organização dos recursos organizacionais. E aí, essa sequência está correta, galera? Com certeza, né? Como é que a gente vai realizar tarefas depois do controle? O controle se dá depois da realização das tarefas, né? Então, a realização das tarefas se dá antes do controle. E após a organização dos recursos, após a definição de quem faz o quê. Então, a gente define quem faz o quê, executa e controla. Questão correta. 22. Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar recursos para a realização dos processos de trabalho orientados aos objetivos de uma organização. E aí, galera, planejar é isso? Estabelecer padrões de conduta e alocar recursos? Ou planejar é prever o futuro? Questão errada, né, galera? E aí? Errada? E por que apareceu correto? Então, vamos lá. Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar recursos para a realização dos processos de trabalho orientados aos objetivos de uma organização. Ficou correto porque a alocação de recursos, está dentro do estabelecimento de padrões de conduta, dos estabelecimentos dos padrões organizacionais. Embora alocar recursos isoladamente seja função organização, a gente não pode esquecer que a gente começa a função organização dentro de um planejamento. Essa é a pegadinha. Todo mundo põe errado logo de cara. E aí você tem que analisar o contexto de cada questão. Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar recursos para a realização dos processos de trabalho orientados aos objetivos de uma organização. Está percebendo como a questão é genérica? Em relação aos objetivos de uma organização, isso está dentro do planejamento. Se fosse algo específico na alocação de recursos, aí seria a organização pura, se não tivesse o estabelecimento de padrões de conduta aí antes. Questão polêmica, caberia até um recurso, mas como é o senhor CESP nesse caso, não seria aceito. Vamos continuar. 23. O BSC, Balança de Scorecard, uma ferramenta de apoio à gestão estratégica organizacional pública ou privada, permite acompanhar e medir o desempenho mediante 4 perspectivas gerais: financeira, interna, clientes e aprendizagem e crescimento. Galera, as bancas amam perguntar quais são os 4 aspectos do BSC. O BSC é uma metodologia de análise do desempenho da estratégia com a participação de todos, dando sugestões por meio da divulgação de 4 mapas estratégicos, de 4 aspectos. Então, quais são os 4 aspectos do BSC? Finanças, processos internos, e aí se entende a palavra interna, aí da questão, clientes e ensinamento e aprendizagem, ou aprendizagem e crescimento. Sempre as bancas vão perguntar os 4 aspectos do BSC, são esses 4. Qual é a ligação entre eles? Se há muito tempo não investimos em aprendizagem e crescimento, os processos internos se deterioram. Se os processos internos se deteriorarem, os clientes se afastam. Quando os clientes se afastam, a nossa empresa cai financeiramente. Sendo assim, questão correta. Olha a 24 como é a mesma questão praticamente. O BSC, Balança de Scorecard, possui perspectivas bem definidas: financeira, processos internos, inovação, clientes e aprendizagem e crescimento. Questão errada por causa da inovação, conforme a gente viu, não é um dos 4 aspectos do BSC, como está aí na sua lateral direita. 25. O BSC é uma nova filosofia de gestão empresarial, que a partir de uma definição objetiva, descreve, implementa e gerencia estratégias
em forma de planejamento integrado e balanceado, com amplo monitoramento do desempenho organizacional. Você vai colocar correto, eu tenho certeza. Só que você vai morrer de raiva, porque essa questão está errada, por causa de uma única palavra, galera. Não são esses os 4 aspectos do BSC que a gente acabou de ver? Embora eles englobem a organização como um todo, eles não são os únicos aspectos a serem avaliados dentro de uma organização. O que deixou a questão errada é a palavra amplo monitoramento, e sim é um restrito monitoramento do desempenho organizacional. Pode ficar com raiva, pode ficar com ódio, mas o amplo deixou a questão errada. Beleza, galera? Óbvio que eu não iria selecionar questões simples aqui, eu ia colocar algumas questões casca de ferida para nivelar vocês por cima, não para deixar vocês com raiva, tá bom? Mas vamos lá. 26. O BSC representa um sistema de avaliação de desempenho empregado para a representação de indicadores tanto financeiros quanto operacionais. Agora eu estou à vontade de colocar errado, né? Mas a questão ela é correta. Por quê? Finanças, aí vem processos internos, lembra? Clientes e ensinamento e aprendizagem. Cliente, ensinamento, aprendizagem e processos internos são questões operacionais do dia a dia da organização. Questão correta. Continuando. Entre as novas técnicas gerenciais passíveis de utilização na administração pública está o BSC. Segundo Chiavenato, o BSC habilita a organização a focar suas equipes de executivos, unidades de negócios, recursos humanos, tecnologia da informação e recursos financeiros para sua estratégia organizacional. Com relação ao BSC, julgue os itens. 27. O BSC busca estratégias e ações equilibradas em todas as áreas, cujos efeitos afetam o negócio da organização como um todo. Questão correta, galera. É para todas as áreas. Aí você vai falar, Wendel, mas não são só 4 aspectos? Sim, galera. Só que finanças, processos internos, clientes e aprendizagem e crescimento são aspectos que a gente consegue observar em qualquer departamento. Então, sim, ele aborda a organização como um todo e em todas as áreas eu posso avaliar esses 4 aspectos. Isso não significa que só existem 4 aspectos a serem avaliados, entende? Questão correta. 28. O BSC cria um contexto para que as decisões estejam relacionadas com a estratégia e a visão organizacional. Bom, se ele é uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico com sugestões do nível operacional, óbvio que está relacionado à estratégia e à visão organizacional. Questão correta. 29. O BSC é voltado fundamentalmente para os aspectos financeiros, tais como balanço, fluxo de caixa, índices, etc. Questão errada, né, galera? Porque não é só o aspecto financeiro fundamentalmente, faltam os outros 3 aspectos que estão aqui, que deveriam ter sido citados. Questão errada. 30. Considere as seguintes afirmativas sobre o BSC. O Balanced Scorecard, significa indicadores balanceados, tem como principal característica possibilitar o acompanhamento da estratégia por meio de indicadores de desempenho. Correto. Tanto é que são 4 os indicadores de desempenho que a gente já viu. 2. O BSC tem como principal característica avaliar a priorização dos problemas encontrados dentro da entidade. Errado, a questão tentou confundir a pessoa com a matéria gestão de processos, onde tem 2 ferramentas que servem para estabelecer prioridades. Matriz Gucci, que a gente estuda lá em gestão de processos e gestão da qualidade, e a curva ABC, ou a chamada regra de Pareto, ou a regra 80-20. Essas 2 ferramentas, sim, é que servem para estabelecer prioridades. Errado. E 3. O BSC mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema, porém de difícil identificação de quais aspectos devem ser solucionados primeiro. Isso seria novamente a matriz Gucci ou a curva ABC ou ainda o diagrama de Chikawa, ferramentas de gestão de processos. Então a única correta é a primeira, o que dá como resposta letra A. Beleza, galera? Continuando direto ao ponto, porque quem assiste a aula de exercício é porque já estudou a teoria. Então vamos lá. 31. O Balanced Scorecard é uma das mais atuais ferramentas de avaliação do desempenho organizacional. Perfeito. E tem como principal característica a utilização de indicadores de desempenho a partir apenas dos relatórios financeiros da organização. De novo, cadê os outros 3 aspectos? Errado. Faltou cliente, processos internos e ensinamento e aprendizagem. 32. O BSC é uma metodologia baseada no equilíbrio organizacional e se fundamenta no balanceamento entre 4 diferentes perspectivas de objetivos. Percebe que sempre se pergunta a mesma coisa do BSC, gente?
A perspectiva que possui como um dos seus indicadores custos baixos denomina-se financeira, inovação e aprendizagem, cliente, processos internos ou eficiência. Eu sei que a tua vontade é colocar financeira, está falando de custo. Você está errada, viu, galera? A que está correta são processos internos. Gente, tratar com o aspecto financeiro não é barato. O aspecto financeiro é o que impacta diretamente a vida financeira de uma empresa. Decisões erradas levam uma empresa à ruína. Inovação não é barato. Aprendizagem, treinamento, capacitação dos funcionários não é barato. O cliente, então, tudo que ele quer, tudo que ele exige, não é barato. Eficiência está fora, porque não é um dos 4 aspectos. E aí, quando a gente fala os processos internos, são aqueles fluxogramas. Avaliar os processos, decidir o que pode ser resumido, o que pode ser cortado, as etapas que podem ser eliminadas. Isso, dentro das opções aí, é o que tem o custo mais baixo. Sendo assim, por mais que você não aceite, lamento, processos internos é a resposta. Continuando. O BSC, segundo o modelo de Kaplan e Norton, que são os autores do BSC, traduz missão, estratégia em objetivos e medidas, organizados nas seguintes perspectivas. Letra A, financeiro, concorrência, aprendizado, crescimento e fornecedores. Concorrência e fornecedores deixou errado. B, cliente, fornecedores, compradores e concorrência. Concorrência deixou a questão errada e compradores e clientes são a mesma coisa. E fornecedores também deixou errado. C, processos internos, aprendizado e crescimento, concorrentes e entrantes potenciais. Está tentando te confundir com as forças de Porter, ferramenta de gestão estratégica. Errado. D, finanças, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. São os 4 aspectos que a gente já cansou de ver nas questões anteriores. Resposta correta é a letra D. E a letra E ficou errada por causa de fornecedores, que não tem nada a ver com BSC. Então, a resposta correta, letra D. E agora vamos falar um pouquinho de TGA, Teoria Geral da Administração. A teoria chamada de clássica, escrita por Fayol, até aí está correto, realmente a clássica é do Fayol e a banca pode te confundir nome de teoria com nome de autor, foi a pioneira, no sentido de investigar cientificamente o trabalho do operário nas fábricas. Tua vontade é de colocar errado, porque a teoria que fez o estudo dos tempos e movimentos, a primeira que fez esse estudo, não foi a clássica do Fayol, foi a científica do Taylor. Só que a questão continua. Foi a pioneira no sentido de investigar cientificamente o trabalho do operário nas fábricas e, com isso, definir novos conceitos para o aumento da produtividade. E isso deixou a questão correta, porque a teoria clássica do Fayol pega a teoria do Taylor, que tem uma visão de baixo para cima, do trabalho do operário para cima, lá na época da Revolução Industrial, e cria departamentos, cria o papel do gerente, do administrador, com o tal do POC3, as 5 funções na época do administrador, que eram prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Isso a gente vê nas aulas de TGA, onde hoje prever virou planejamento, organizar continua igual, comandar e coordenar virou dirigir e controlar continua sendo controlar. Então, a teoria que pega os tempos e movimentos e cria novos conceitos, realmente foi a clássica do Fayol, questão correta. 35. Na administração científica baseada na teoria de Taylor, a supervisão funcional é uma característica fundamental. Realmente a científica do Taylor, realmente a supervisão da execução das funções é fundamental. Aquele vigia, lembra do filme do Chaplin, Tempos Modernos? Do cara que ficava vigiando o trabalho dos outros? A maior crítica a essa abordagem é o seu aspecto mecanicista, verdade, porque tratava o trabalhador como um pedaço da máquina. Olha a continuidade do texto, que enfatiza a caracterização do homem como peça de uma engrenagem, perdendo de vista a individualidade de cada um. E assim realmente acontecia. O homem se perdia naquela época, era uma peça da máquina, era um trabalho extremamente mecânico. Questão correta. Beleza, galera? Esse bloco tem mais questões, então a gente vai dar uma interrompidinha aqui, você descansar um pouco, tomar uma água. No retorno do próximo bloco desta mesma matéria, eu vou fazer um resumão dessas teorias de TGA bem rápido para vocês
e aí a gente dá continuidade à explicação das questões. Beleza, gente? Até daqui a pouco, toma sua água e a gente já volta.